Ferreira, boa noite. Consegues me ouvir? Consigo, sim. Oh, sempre a tentarmos lutar para entrar. Isso. Não é fácil. Carlitos, Mugodoma. Nós escolhemos esta plataforma pelo facto da plataforma por si só ela ser muito boa ah, em termos de em termos de permitir gravar a sessão Sim. ah, e ter um nível de robustez muito maior. Ah, Sim. Enquanto que o Google Meet, por exemplo, ela é boa, só que ela não permite gravar e a qualidade da comunicação não é lá tão boa. amiga, já faz muito tempo que não uso o Google Meet. Oh, quando é que foi a última vez? ah, quando foi a última vez que usou o Google Meet? E há anos. Uau, Muitos, muitos anos. E que uau. eram, acredito que seja Uhum. por aí 2019, 20, no tempo de Covid, Poxa. quando tínhamos mesmo as aulas online. Uhum. Usávamos mesmo o Google Meet. Ok, ok, ok. É. Ahm, eu vesti uma camisola branca e o meu fundo principal na minha casa ele é de cor branco. Então deixa só mudar. Yeah, deixa só mudar para o fundo preto. E isto depois. Acho que assim tá bom. Então, como é que estás em termos de saúde física e saúde mental? Saúde física, estou melhorando. Como eu falei ontem que não estava assim tão Sim, bem. não estava tão bem. Ok. E saúde mental? Sim. Já. Toda medida do possível. Dá para aguentar. Não Ok. estou no Ifulene, então dá para aguentar. Mas quem disse que o, o, o estar no influência é sinônimo de, vamos lá, de não estar tão péssima? Oh, é o que muitos dizem. Na gíria, Ok, ok. As tantas estás tão uhum. péssima assim, está tão péssima assim, até pior que os que estão em Fulani. O estar no influência não é sinônimo de. Yeah, é isso. Sim. E estás a medicar? Estou sim, Ok, estou. ok. Não temos que fazer isso. Ah, enquanto nós, enquanto nós vamos continuarmos a respirar, até um certo ponto, o adoecimento, eu julgaria que faz bem. É sinônimo Sim. de que, sim, é sinônimo de que nós ainda somos humanos, ah, e não somos não somos um robô, não somos acho que vou usar o termo alienígena. Sim. Isso. Mas ok. Hoje nós vamos conversar. Aliás, do que nós conversamos na última sessão? Bom, na última sessão tratamos dos conceitos, Uhum, né? uhum, Dos, dos testes psicológicos uhum. e, e psicométricos. Tentamos aí discutir se havia diferença entre os dois. Ok, Percebemos que na prática não existe ok, diferença, ok. mas na teoria Na sim. teoria, sim. Ok, ok, Sim. ok.
Deixa eu só partilhar aqui o meu slide e nós começarmos uma vez que estamos muito atrasados. Partilhar o meu slide. Vai levar a cadeira para sentar aqui comigo, vai lá. Como estou aqui com meu sobrinho, estou de sangue. Leva a cadeira ali, leva. Ok. Aqui, não vai mexer nada. Certo. Não vai mexer nada. Hum, Pode pegar. Eu quero sentar. Só. Não me incomodar. Consegues ver minha tela? Sim, consigo. Ok, não em tela cheia. Não. Pode escrever aqui. Acho que agora sim. Estou em tela cheia. Sim, está. Certo. Nós já vamos falar sobre o módulo 2, que é a questão dos testes de avaliação cognitiva e aptidão. Hum, não sei o que é que aconteceu com a outra colega, Arlinda, depois eu não tive feedback dela e a minha colega Hum. também não recebi, então possivelmente possamos não contar com ela hoje. Então, nós vamos discutir um pouco sobre testes de avaliação cognitiva e aptidão. O que, na sua visão, podem ser os testes de avaliação cognitiva? Teste de avaliação cognitiva. Sim. Ah, acredito que sejam testes que ajudam a perceber Uhum. ah, o comportamento, o comportamento, yeah. Sim, não, é isso. É isso. É isso. Hum, na prática, nós vamos discutir, vamos falar, vamos entrar na profundidade sobre o teste de RAV. Não sei se já vou falar RAV. Não, Não? não. Ok. Vamos falar da correção, da interpretação e como é que se estrutura a questão do próprio relatório, tanto no âmbito clínico, tanto no âmbito organizacional, sobretudo. Teríamos a oportunidade de falar sobre a bateria BR5. Espero que as 2 horas nos ah, tenhamos dentro deste período. Mas antes disso também, quais são os aspectos éticos que os psicólogos, aqui nós colocamos mal no slide, mas os aspectos éticos que os psicólogos devem ter com os testes psicológicos, na sua opinião? Acredito que os psicólogos devem obedecer a, a forma como os testes psicotécnicos são elaborados. Ah, São elaborados? Consegues ver meu quadro? sim, consigo. Então vamos a isso. Sim. Ah, mas o quê? Mas o quê? Eu acho que também devem seguir ah, de forma ríspida, Devem seguir de forma ríspida, de forma rígida, é isso? ríspida. Ué, esse português é a primeira vez. Manda ver o que é que significa. De forma? É a mesma coisa, tá bem, pode ser assim. Mas é a mesma coisa. Ok, ok. Sim.
rígida. Uhum. ah, os questionários que lá aparecem. Ok. Os, os Eu não mexo, eu disse para não mexer. Que tem papel para questionários te escrever isso aqui. que lá Tá aparecem. bem, Ok, escreva aqui nesse. Sim. ok. Não mexe. Hoje eu estou com meu sobrinho. Hoje estás mal, não tem como. Ah, sim. Estou. Escreva aqui, viu? Três. Ah, 3. Uhum. Três. Sendo que, deixa eu tentar aqui, não estou a encontrar uma frase assim. Fica à vontade, querida. Sim. Sendo que os testes psicotécnicos Hum, são utilizados para avaliar as habilidades, comportamentos uhum, de, dos pacientes, clientes, hum, profissionais. uhum, Sim. Então, acredito que na, na fase do teste ou na entrega do. Eles entregam, né? Esses testes ou só fazem, os psicólogos fazem as perguntas. Como é que é feito? Ah, perdão? Ah, quando chamam as pessoas para fazerem os testes psicotécnicos, Sim, sim. eu nunca tive o prazer de fazer. Ok. Ah, os psicólogos profissionais que lá estão Hum. entregam um teste para as pessoas responderem ou eles fazem as perguntas e as pessoas só perguntam, só respondem. Depende da natureza do próprio teste, por exemplo. Se for um teste de. Na, pra- no geral, nós entregamos, as pessoas respondem. Mas dependem da natureza do teste. Se, por exemplo, vamos entregar uma bateria, uma matriz progressiva de Raven, vamos entregar a esse indivíduo, ele vai preencher e nós vamos ficar a observar. E Uhum. também depende do âmbito, se é no âmbito clínico ou no âmbito organizacional, individual ou grupal. Ah, então, Uhum, talvez tentar criar uhum, duas frases. ok. Quando o psicólogo, nesse caso, está aí a avaliar alguém, ele deve dar um espaço, sendo ele, se for o, o paciente ou o cliente a elaborar o teste, deve dar o espaço do paciente ou cliente responder. Ok, já está. Sim, Ok. de responder sem que haja Intervenção do psicólogo. sim, Ok, deixa como aqui. se estivesse aí a ditar, Sim, escreve isso, tens que escrever ok. isso, não deve, não é assim, essas coisas todas. Intervenção do psicólogo. Sim. Ok. A outra A que outra. ele faz as perguntas, talvez dar tempo da pessoa Deve formular aquilo, ter, a sua questão, deve ter a sua resposta. tempo Não? de formular as suas opiniões. Exatamente. Opiniões. Ok. Uhum. Wonderful. A minha mente já bugou. Mas é isso. Uau, gostei. Gostei. Observa cá no nosso quadro. Nós temos aqui o psicólogo de. Vai poder perdoar-me a minha escrita. Eu escrevo muito rápido, mas o psicólogo deve obedecer à forma como os textos são elaborados. De facto, ele não tem que, aqui, a momento algum, pegar texto, e recriar. E É. recriar, sim. Inclusive, a Arlinda já dizia isso. Os psicólogos devem seguir de uma forma rígida os questionários que lá aparecem. De facto, no entanto, com algumas reservas. Ahm,
existem textos que precisam ser adaptados ao contexto moçambicano. Aí nós podemos pegar um texto, de facto, e colocá-lo em estudo. Ou seja, pegarmos aquele texto, avaliarmos mais de 1.000 pessoas e depois validarmos se o texto Pra faz ver se sentido no aleijou. nosso contexto ou Se não. aleijou aonde? Oh, ele aleijou-se. Calma, 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 calma. Anda aqui, anda. Anda. Acho que a minha mãe chegou, deixa eu entregar a ele. Vai, vovô, vai. Já estou de volta. Ok, ok. Saiu aqui a brincar. Aí, meu Deus. Então, espero que não esteja se aleijado, Ah, não. certo? Então, eu dizia, quando nós colocamos aqui, por exemplo, os psicólogos devem seguir de uma forma rígida os questionários que aqui aparecem. Eu dizia que é importante que esses testes também façam sentido o contexto em si. Se o teste não faz sentido o contexto em si, então não necessariamente nós vamos seguir de uma forma rígida. Nós vamos pegar esse teste e vamos adaptar ao contexto moçambicano. Muita atenção, vamos fazer um estudo. Você não vai sozinho sentar e querer adaptar. Não, nós vamos fazer um estudo, vamos avaliar mais de 1.000 pessoas para perceber se realmente o texto vale ou não vale no nosso contexto. Quando o Sim. psicólogo está a avaliar alguém, deve dar um espaço ao cliente no processo de avaliação, o psicólogo deve, para que o cliente responda às questões sem que haja intervenção do psicólogo. Realmente, temos que dar um espaço ao nosso cliente, onde ele vai fazer reflexões, onde ele vai analisar e vai poder responder. De facto, o psicólogo deve dar tempo da pessoa formular as suas opiniões. Wonderful. É isso. As questões éticas são mais ou menos estas. Realmente faz todo sentido. Agora, de uma forma estruturada, nós colocamos aqui, primeiro, aquelas que são, vamos lá, nós chamaríamos dos princípios fundamentais. Ahm, conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Já ouviu falar? Conheces? Já, já. Já, já. Então, todo princípio em relação à questão de vida por aí, nós olhamos muito a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as constituições do mundo, elas de alguma forma são baseadas nas declarações universais dos direitos humanos. E um dos elementos extremamente importantes é que todo indivíduo, por exemplo, tem a vida. Agora, olhando nesse sentido, o primeiro elemento aqui é que o psicólogo deve se basear no seu trabalho no respeito à promoção à liberdade, dignidade, igualdade, integridade ao ser humano, Exatamente. apoiando os valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Ou seja, nós não podemos fazer algo que esteja contra este cidadão ou que vai ferir a cidadão da questão da liberdade, da questão da dignidade, da questão da igualdade deste paciente, porque no final das contas ele é um ser humano. Ademais, o psicólogo deve atuar de uma forma responsável, onde ele vai analisar também de uma forma crítica e histórica a realidade política, econômica, social e cultural do contexto em que a pessoa ou o cliente está. Ou seja, eu não vou, por exemplo, atuar como psicólogo, assim no geral, como psicólogo, em qualquer contexto, sem antes perceber qual é a história do país, qual é a realidade, em que momento a pessoa se encontra, por exemplo. Porque todos esses fatores
os aspectos políticos, o aspecto econômico, o aspecto social e cultural influenciam no resultado. Inclusive, já falávamos isso na última sessão. Então, vão influenciar de alguma forma. Se eu não levar a sério esses fatores, então aqui eu estaria a ferir a questão dos princípios fundamentais. O psicólogo, ele deve atuar de uma forma responsável por meio do, do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como um campo técnico e científico. Ou seja, aqui nos é obrigado a nós termos as sucessivas formações. Sim. De facto, então, é muito importante que nós estejamos constantemente em atualização. Então, aqui fala-se muito dessa questão de formação. Então, tanto as formações individuais, coletivas, elas vão nos ajudar de alguma forma, não só a nos atualizarmos, mas também ah, 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 nós vamos ter aqui um background. Afinal das contas, vamos ter aqui um background, vamos trocar experiência. Inclusive, esta questão de experiência, de troca de ideias, vamos ver lá à frente. Então, esses são os princípios norteadores fundamentais, não necessariamente éticos, mas são os fundamentais em relação à própria atuação do psicólogo em si. A questão da ética na avaliação, na avaliação psicológica. Nós vamos ver a questão desta ética em quatro fases, ou em quatro momentos. Primeiro no processo da, da seleção dos testes. Nos é obrigado aqui, primeiro, nós temos que selecionar os testes, os melhores instrumentos disponíveis de acordo com os objetivos da nossa Já não avaliação. consigo ouvir. Não consegue me ouvir? Estou aqui com problemas. Eu não consigo ouvir. Alô, consegues? Ah, Alô? agora sim. Alô? Já consigo, sim. Consegue me ouvir? Sim. Certo. Já. Obrigado. Estava aqui a dizer que o primeiro elemento relacionado à ética é mesmo no momento da seleção dos testes. Nós temos que selecionar os melhores testes disponíveis de acordo com o objetivo ou os objetivos da nossa do que nós pretendemos, do que nós queremos. Por exemplo, se nós queremos fazer, por exemplo, uma avaliação de depressão, nós temos que usar ou selecionar o melhor teste de acordo com esse objetivo. Estamos juntos? Sim, sim. Sim. O segundo item é avaliar as características psicométricas do teste. A questão da fidedignidade. O teste. Já ouviu falar dessa questão da fidedignidade? Não, Fidedignidade. é uma palavra nova para mim também. Ou Hoje é dia seja, das palavras novas. isso é bom, isso é muito bom. Ou seja, quando nós falamos da fidedignidade, nós estamos a falar do nível de fidelidade, ou se o teste é fiel naquilo que ele pretende medir. Por exemplo, nós vamos avaliar a depressão usando o questionário de Beck. Será que o Beck realmente mensura ou avalia a depressão? Entende? Sim, sim. Sim, então, como é que nós vamos ver isso? Nós vamos fazer estudos comparados. Quais são os resultados em outros estudos? Porque em psicologia é diferente, por exemplo, psicologia é uma área da saúde, sobretudo a área da saúde mental. Como medicina, Sim. na medicina o que se faz? Se nós usa-se esta seringa para perfurar a pele em 10 pessoas e os resultados são semelhantes, então as outras já existem pesquisadores que também fizeram o mesmo teste. Usou-se essa seringa e furou-se 5 pessoas. Daí temos resultados. Entende? Sim. É diferente de uma área de contabilidade, em que, como é que eu diria? Claro, pode-se fazer o estudo, mas num sentido, eles estão num sentido mais de aplicabilidade, enquanto que nós não. Nós estamos na área de saúde, nós estamos constantemente a fazer pesquisas.
Isso. Entende? Então, é muito fácil nós da área de saúde mental, sobretudo em psicologia, olharmos, por exemplo, o teste de ansiedade de Beck, ok? Será que realmente ele avalia o que deve avaliar? Vai avaliar a ansiedade? Se sim, quais são os estudos que me comprovam isso? Estamos juntos? Estamos. Certo. Então, nós temos que olhar sempre essas características psicométricas. Depois, a validade. O teste médio que se propõe medir, se por um lado nós estamos a falar o teste estável, o teste é estável no tempo ou se ele compõe todos os itens. A questão da validade. Não basta primeiro, como nós dizíamos, que o teste é fiel ou mede aquilo que realmente deveria medir, mas ele também tem que ser válido, válido no sentido de os resultados. O que é que os resultados nos mostram? Entende? Por exemplo, aqui na Uhum. validade estamos a falar da questão dos métodos. Quais foram os métodos usados numa pesquisa e quais foram os métodos usados em outra pesquisa? Então, de uma forma inicial, quando nós falamos da seleção, estamos a falar desses elementos. A seguir, nós temos também ainda na seleção dos testes a questão da padronização, a uniformização dos procedimentos, tanto na aplicação quanto na pontuação. Estamos aqui a falar da questão da normatização. Já ouviu falar de normatização? Já. Já, obrigado. Então, estamos a falar de mais ou menos, será que o texto corresponde à realidade em que é utilizado? Ou seja, as normas de correção, as normas de aplicação. Temos que olhar isto. E considerar as características específicas do sujeito. Temos que verificar se existe um manual, se esse manual possui todas as informações. E temos que solicitar, veja só, solicitar a ajuda de outros psicólogos quando necessários. E isto, achas que isso tem importância, Pereira? Para mim, Ok. Em que sim, contexto? para Explica. mim, porque, bom, um docente que disse Hum, que nós, os psicólogos, não sabemos de tudo. de Por facto, não. mais que, sim, por mais que tenhamos matéria suficiente, conhecimento suficiente, aparecerão pacientes com transtornos, distúrbios, que de alguma forma pode até nem conseguir Uhum, resolver uhum. e talvez precise de ajuda. Sim, Realmente, realmente, sim. realmente. Então, Há casos e casos que nem no nosso cotidiano há coisas que nós não conseguimos fazer e precisamos de ajuda. realmente. E existe uma coisa. hum, Tu já assististe séries de filmes de medicina? Sim, já. Qual deles? Tem um, é Doutor. De- ah, Dá ah, muito. o Doutor, qualquer coisa. Dá um, sim, no AXN, aqui na minha casa. Exatamente, exatamente. É daquele jovem autista? Sim. Sim. O que é que existe naquela série é que chega um momento em que todos vão numa sala, começam a fazer a discussão de cases, a discussão de casos. Sim, de casos, sim. De cabeça. Então, em psicologia é o mesmo. Nós, quando necessário, temos que sentar com um colega, claro, profissionalmente, e nós podemos também fazer essa discussão de casos. Na administração dos testes, atenção, a questão ética na administração dos testes. Nós temos que sempre, eu vou falar isto, este é a base. Esta, essas questões éticas são a base, ou é a base da avaliação psicométrica. Nós temos que esclarecer ao examinado o objetivo da avaliação. Termos um termo de consentimento informado ou de responsável.
verificarmos se o Uhum. ambiente físico está bom para a tal atividade. E, por fim, prepararmos o material com muita antecedência. Sob risco de, se nós não esclarecermos o processo, essa pessoa só responder por responder. E não se esqueça, nós estamos, diferentemente da, de outras áreas, a psicologia, se você diz assim, responda esse questionário, ok? E você diz, responda esse questionário para nós verificarmos se você tem depressão. A pessoa já invoca todos os elementos, já traz à consciência todo o preparo psicológico de que, olha, aqui querem me avaliar se eu tenho depressão ou não. Então, deixa me concentrar. Estamos juntos? Estamos, estamos. Certo. Olha, se querer falar algo, por favor, não deixe que eu te pergunte. Você só comentar e vamos conversando. Está Ahm, tudo certo. ok. Ainda dentro da administração, nós temos que sempre, aqui nós desenvolvemos um relacionamento de confiança com os nossos pacientes. Já vou falar do report em psicologia. Report. Repórter, repórter. Hum. Não, não. O que é report? Ahm, eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que você descobriu que nós, por exemplo, nós não íamos. Você fez um pagamento, nós. Ok? Vamos lá. Você fez o pagamento deste curso, certo? Sim. E mandou uma mensagem para o meu WhatsApp. Uhum. E nós. Qual foi. Quando você mandou a mensagem, o que que eu fiz de imediato? Aliás, qual foi o Respondeu? tempo de duração de resposta? De Foi minutos. minutos, ok? Você mandou, depois eu respondi. Sim. Ah, e nós fomos conversando de uma forma muito imediata. Uhum. Vamos lá. Exatamente. Sim. Todas as questões que você colocava, eu respondia logo de imediato. Exato. A pergunta que eu coloco para si é: qual foi, depois de nós estarmos a conversar, qual foi o seu nível de satisfação ou de confiança ao ponto de você pensar que não, essa pessoa não comeu meu dinheiro, essa pessoa, ou essas pessoas não comeram meu dinheiro? De princípio, como eu Uhum, logo mandei, uhum, também nem demorei, acredito, né? ok, Porque logo que eu fiz a transferência, minha irmã é que fez até, ok. foi ao banco, fez a transferência, Uhum, sim, eu mandei e logo respondeu. Eu achei, eu logo confiei, não ok, tive assim dúvida, ok, sim, porque tive um retorno ok. diferente de eu mandar, aliás, transferir o valor Uhum. e mandar a mensagem a dizer que transferi e não ter nenhum, E não ter nenhum retorno. feedback. Seria, eu ia, sim, ia desconfiar, Uhum, ia acabar. Uhum. ok. Não, realmente é isso. Mas tive, Sim, sim. Então, ou, sim, sim. estou aqui a tentar mostrar, nós temos que ter esta capacidade de reporte. Reporte é conquistarmos o cliente ao ponto de emocionalmente nós estarmos em sintonia. Entende? O primeiro contacto, ele é Sim. muito importante. A forma, por exemplo, você está vai fazer na administração de teste. Se você chega descontrolado, mal vestido, mal feito, mal X, mal Z, mas se você está numa perspectiva mais formal, entende todos esses elementos? Sim. Isto vai ajudar tanto na confiança. Então, temos que ter isto. Atentar-se ao comportamento do examinado durante a avaliação, não se ausentar nem desviar a atenção. Ou seja, temos que dar muita atenção no momento da administração dos testes ao avaliado. Seguir rigorosamente o manual as orientações do manual. Querida, em avaliação psicométrica, sobretudo nos testes, o óbvio está na tua cabeça, não para o outro. Sim. Exatamente. Tudo aquilo que está no manual que diz, olha,
Fale assim, assim, assim. Nós temos que fazer aquilo. Você pode pensar que, isso é óbvio. Não, 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 não. É óbvio na nossa cabeça. Responsabilizar-se pela aplicação correta dos testes. De facto, temos que ser pessoas responsáveis neste processo de avaliação psicométrica. E a ética na correção e interpretação dos resultados. Temos que seguir fielmente as tabelas que nos são fornecidas para cada teste. Verificarmos os dados de normalização, não substituirmos o psicólogo pelo computador. Sim. E arquivarmos o material de uma forma confiável por um período mínimo de cinco anos. Claro, aí também depende se você tem recursos disponíveis mas temos que sempre termos esta disponibilidade de arquivarmos o material neste período aqui. Sim. Sim. Devolutiva. Sabe o que é devolutiva? Devolutiva. Hum, Devolu- Devolutiva vem da palavra devolver. devolver, exatamente. Uhum. Sim, sim. Ah, eu, assim, no contexto clínico, Uhum. na psicologia, nunca ouvi. Ok, Sim, ok, mas, já, nunca ouvi. ok, ok. Ah, quando nós falamos de devolutiva, nós estamos a falar nada mais, nada menos, ah, do processo de, por exemplo, nós fazemos aqui uma avaliação psicométrica e Sim, depois temos que dar a devolutiva ao candidato, ao cliente. O que é devolutiva? É sentarmos, já fizemos a avaliação psicométrica, vamos chamar a pessoa e informarmos qual é o sim. resultado. Sim. Entende? Sim, 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 Sim. sim, sim. Então, temos que fazer isso, evitar ser influenciado por valores pessoais nessa devolutiva, elaborar o relatório de uma forma clara, abrangindo o indivíduo em todos os aspectos, utilizar uma linguagem adequada ao destinatário, evitar fornecer resultados ah, de uma forma, em forma e respostas certas e esperadas ao instrumento. Ah, aqui existe sempre um problema. Evitar fornecer resultados em forma de respostas certas e esperadas aos instrumentos psicológicos utilizados. Muitas vezes, quando nós fazemos avaliação psicométrica, ah, nós não devemos, vamos lá, antes dos resultados, nós trazermos o diagnóstico. É muito errado. Sim, é. É como se aquela coisa de psicólogo está a ler minha mente. Uhum. Sim, é muito errado. Então, nós temos que evitar ao máximo de cometer este erro. Por isso que às vezes aconselham a usar os livros, Sim, os sim, manuais, sim, sim. porque por mais que o psicólogo saiba que essa pessoa apresenta sintomas de depressão, Uhum, nós temos consciência que há transtornos, há transtornos que apresentam mesmo sintomas. certo, sim, 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 Então, sim. se nós formos logo a diagnosticar a pessoa com depressão e Uhum, depois de algum tempo de sessão nós vamos aquilo, podemos perceber que não, talvez seja uma outra patologia e yeah, como é que yeah, vamos resolver? Se yeah. já tem ali prescrito que a pessoa apresenta depressão. Uhum, uhum, uhum. É, Não, é, realmente é isso. É isso, é isso. E nós temos que ser muito sigilosos. Ah, uhum. sigilo com as informações obtidas e as conclusões. Temos que ter essa questão. Sempre fazer relatórios para arquivar junto ao material. Temos que sempre, se vamos fazer o relatório, temos o material, então temos que sempre arquivar. Então,
isto era uma matéria que nós devíamos ter discutido ontem, mas devido ao tempo não tivemos. E hoje vamos Sim, falar sobre esta questão do RAV, vamos falar da correção, dos fatores que influenciam e a elaboração do relatório. Ok. Ah, matriz matrizes progressivas coloridas de Raven. Primeiro, os testes de avaliação cognitiva e aptidões, eles são todos os testes que, na prática, avaliam os aspectos mentais, como já dizia. E as aptidões, estamos a falar também de testes que avaliam ah, aquelas são as capacidades do próprio, ah, 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 desculpa, do próprio avaliando. Então, se eu sim, tenho uma capacidade de fazer qualquer coisa ou desenvolver uma atividade, ser, vamos lá, eu já nasci com uma predisposição para desenvolver, ser um melhor jogador, ser um jornalista, ser um marqueteiro por aí. Então, os testes que avaliam as aptidões, eles vão mostrar que, olha, essa pessoa está muito predisposta a desenvolver essa atividade. Enquanto que os testes de avaliação cognitiva, eles avaliam todos os aspectos referentes à mente. Estamos juntos? sim, estamos. Certo. Ahm, as matrizes progressivas de Raven, eu gosto muito. Deixa eu tirar aqui. Ok. Nós estamos a falar de o que mais ou menos? Nós estamos a falar de, ah, de um teste, de um teste que é considerado o padrão ouro mundial na avaliação de inteligência Inteligência geral. geral. Ou seja, é um dos principais testes que avalia a inteligência geral. Ah, em psicologia, já ouviu falar de uma teoria que fala sobre o ponto G? Atenção, em psicologia, não em medicina, o ponto G. Ponto G. Uhum. Não o G de mulher, não. G de, G de inteligência. Ou fator G, fator G. Já ouviu falar? Não me recordo. Ainda bem que vai se recordar aqui, apesar de... Acho que essa aula você gazetou, eu sei, eu sei. Não estava aula. Ok, mas esse é um teste, ele foi elaborado para medir ou mensurar a maneira precisa, atenção, a maneira precisa Sim. e objetiva de um componente central que é chamado do fator G, de Spearman. Nada, não, Nada, não, não se lembra? não tivemos, Ok, não tivemos. ok, eu sei que o docente deu como TPC e você não fez. Mas ah, esta aqui é uma habilidade de o quê? Uma habilidade, o fator G de Spearman é uma habilidade indutiva. Ahm, isto é, a habilidade que permite os indivíduos gerarem novos insights, principalmente não verbais, em situações confusas e conhecidas, que permitem ir além das informações dadas para perceber o que não é imediato, o que não é imediatamente óbvio. Ou seja, quando nós estamos a falar deste teste, nós estamos a falar de mais ou menos. Ok, imagina o seguinte, vamos lá. Eu vou te perguntar agora, vamos lá. Estamos na. Perceba a lógica, perceba a lógica, perceba a lógica. Sim, sim. Ok, vamos lá. A cidade de Boane pertence à província de Maputo. O distrito Camachaquene pertence à província de Maputo. Ahm, a cidade da Matola pertence à província de Maputo. Logo, conclua. Logo, Logo, a cidade
Acho que não, A, deixa lá. Sim, sim. a cidade de Maputo, pre- Pertence à província de Maputo. exatamente. A Ah, cidade de Camaçari pertence, sim, pertence à cidade de Maputo. à, à cidade de Maputo, Deixa lá. pertence à província. Não, É uma província ok. Deixa eu reformular. Vamos lá. Onde é que nasceste? da cidade de Maputo. Prontos. Vamos lá. Ahm, o bairro Costa do Sol pertence à cidade de Maputo. Sim, O bairro Machaquene B pertence à cidade de Maputo. sim, O bairro Congolote pertence à cidade de Maputo. sim. Logo, todos esses, todos esses bairros Pertence à cidade de Maputo. pertencem à cidade de Maputo. Então, é nessa perspectiva de este teste ele avalia o fator ou esta habilidade indutiva, Uhum. entende? De Sim, você por si só logo fazer uma conclusão, logo trazer uma ideia, ou fechar, entende? sim. Sim. Ahm, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que temos aqui? Depois eu explico o que que isto do fator G. Este teste mede o que Spearman chamou de aptidão educativa. A atividade mental educativa aqui exige que se dê sentido à desordem, que se procura o que não é óbvio, o que se busca novas percepções. Essas tarefas são apresentadas em uma dificuldade progressiva, o que permite com que o candidato treine o modo de resolvê-las. Ou seja, nós vamos começando sempre, né, aqui, vamos começando sempre do mais simples ao mais complexo, onde vamos ter figuras totalmente desorganizadas e você vai resolver. Sim. Sim. Então, vamos falar sobre um pouco sobre, vamos falar sobre a teoria de inteligência G. Ah, o fundador desta teoria é Spearman. Como eu sempre digo, por trás de um teste psicotécnico sempre tem uma teoria. Como é que Spearman chegou à conclusão? Ela observou os alunos que iam bem em uma matéria, como matemática, por exemplo, ah, e também iam bem em outras ciências, como línguas ou ciências sociais. E isso, para ele, indicava que sempre existia algo em comum por detrás dessas habilidades diferentes. E ele usou o método de análise fatorial para mostrar que as habilidades mentais estão todas relacionadas a um fator central, o fator G. Ou seja, é como se, vamos lá, me responda uma coisa. Ah, tu andas, o seu corpo te permite andar, te permite caminhar, ok? Te permite falar, te permite agarrar, te permite fazer X, Y, Z. A pergunta é, por que que o teu corpo faz isso? Qual é o comando central? É o cérebro. É o cérebro. Então, de acordo com Spearman, ah, o facto de eu ter essas múltiplas inteligências, essas múltiplas, eu ser muito bem sucedido em relação a isso, eu sempre tenho um fator G, que é a inteligência geral. Para Spearman era isso. Uhum. Percebeu? Sim. Sim. Então, como é que esse texto está composto? Esse texto está composto mais ou menos da seguinte forma. Ele apresenta a parte A, que predomina a demanda por atenção aos detalhes. Na parte AB, que está relacionado à capacidade de reconhecer e raciocinar em relação ao que incluem padrões. E a parte B, alguns componentes de análise e raciocínio sobre as relações entre os estímulos não verbais que constituem a principal demanda. Isto aqui é a parte teórica, tu depois vai perceber quando nós mostrarmos a seguir. A Sim. quem que nós podemos aplicar? Vamos aplicar a indivíduo de 4 anos e 69 anos. A seguir temos o quê? A seguir temos o contexto. Pode ser aplicado em avaliações clínicas, escolares ou em processos seletivos, nos quais se faça a necessária avaliação de inteligência e de habilidades edutivas. Pode ser aplicado de uma forma individual e coletiva. Coletiva.
Na prática clínica, nós usamos muito este teste para verificarmos se pessoas, por exemplo, sofrem de lesões cerebrais. Ah, por outro lado, também são muito úteis para nós avaliarmos, por exemplo, não só a linguagem, mas também para avaliarmos os distúrbios mentais. Pode ser, como nós já falávamos, pode ser usado de uma forma individual ou coletiva. Ok, vamos para o slide seguinte. Interpretação dos resultados do teste de Raven. Veja o seguinte: estamos a falar o seguinte, por exemplo, se a pessoa ela possui, sabe o que são scores? Como? Sabe o que são scores? Não, não. Scores, assim, scores. Sabe o que são? Ou o que é? Não, Scores não, são não. números. Em psicologia, os scores são números. Então, quando a pessoa apresentar um score, por exemplo, abaixo de 69, esta pessoa possui, vamos lá, uma inteligência baixa. Entendeu? Sim. Quando a pessoa possuir um score de 70 a 79, Não, aliás, possui muito baixa. Aqui possui baixa. Quando a pessoa baixa. possui 80 e 89, possui médio baixa. Médio bom. E assim Uhum. sucessivamente. Estamos juntos? Estamos, estamos. E temos aqui um exemplo. Veja, penso que para resolver este exercício A, qual seria a resposta? Veja, O, o 5, número 5. o número 5, ok? 5. A3, A 3 seria 1, 1. A4, a 2. A2. Então, é mesmo nessa perspectiva como é que o teste funciona. Mas isto vai correndo em função, como o nome já diz, matriz progressiva de Ravel. Ah, ele vai andando em função numa perspectiva de progressão. Ou seja, a complexidade do texto vai andando numa perspectiva de progressão. Vamos ver mais a seguir. Sim, Então, na cadeira de avaliação psicológica, uhum, nós até que tivemos uns exercícios assim, ok, que a docente na época imprimia, como eu disse, uhum, imprimia, uhum, depois dava para nós fazermos as cópias. ok, Tenho ok. aqui, sim. Esse teste? Tem aqui a preto, sim, tenho a preto branco, a cores. Ok, Oh, ok. Peço é, para prestar atenção no vídeo que vamos ver a seguir. Ahm, então terei que pôr muito. desculpa? Terei que colocar o mudo. Mas é um vídeo de acho que 2 minutos. Consegues ver minha tela? Não? Ok. Inteligência para a ciência. Primeira coisa que eu quero ter, o que é a inteligência para a ciência? Primeira coisa que eu quero trazer é a teoria dos três estratos de inteligência do John Carroll. Ele diz que existe uma certa hierarquia desses funcionamentos da inteligência. Então, se você pegar num nível mais alto, a gente encontra o tal do fator G, o tal do fator de inteligência geral. Então, o que é o fator G? Se você fizer um monte de testes para uma pessoa com testes que medem habilidade mental de qualquer forma, seja verbal, numérica, espacial, qualquer tipo de habilidade mental. E se você correlacionar esses testes, você vai ver que se você aplicar a estatística para tentar entender se esse teste número 1, o teste número 2, o teste número 3, número 4, se eles estão medindo coisas diferentes, você vai ver que eles têm uma correlação estatística muito gigantesca. Quase que dá o mesmo resultado, a gente parece que está medindo a mesma coisa. E esse pensamento de parece que estamos medindo a mesma coisa é justamente o que deu o indício de que existe um fator G, um fator de inteligência geral. Por trás de uma pessoa com múltiplas habilidades de inteligência, uma pessoa que consegue entender rápido, aprender rápido,
uma pessoa que consegue ter uma fluência verbal, raciocínio dedutivo, enfim, todas essas habilidades menores estão subordinadas ao tal do fator G, que não é a mesma coisa do que o QI. Eu quero que você entenda. O fator G é algo que está dentro de você. O fator G é a tua capacidade mental, a tua habilidade mental. Então pense no fator G como se fosse a memória RAM do teu cérebro. E pense no teste de QI como se fosse uma foto. Você pode tirar uma foto de uma pessoa, ela pode estar muito bonita ou muito feia, mas essa foto não diz necessariamente se essa pessoa é bonita ou feia. Entende o que eu quero dizer? O que é a inteligência para a ciência? Primeira coisa que eu quero trazer é... Tá, já aí? Estou. Pronto. O que achaste? Não entendi muito bem. Queres que eu coloque o vídeo novamente? Sim, seria melhor. Ok. O que é a inteligência para a ciência? Primeira coisa que eu quero trazer é a teoria dos três estratos de inteligência de John Carroll. Ele diz que existe uma certa hierarquia nesses funcionamentos da inteligência. Então, se você pegar num nível mais alto, a gente encontra o tal do fator G, o tal do fator de inteligência geral. Então, o que é o fator G? Se você fizer um monte de testes para uma pessoa em habilidade mental de qualquer forma, seja verbal, numérica, espacial, qualquer tipo de habilidade mental. E se você correlacionar esses testes, você vai ver que se você aplicar a estatística para tentar entender se esse teste número 1, ou teste número 2, ou teste número 3, número 4, se eles estão medindo coisas diferentes, você vai ver que eles têm uma correlação estatística muito gigantesca. Quase que dá o mesmo resultado, a gente parece que está medindo a mesma coisa. E esse pensamento de parece que estamos medindo a mesma coisa é justamente o que deu o indício de que existe um fator G, um fator de inteligência geral. Por trás de uma pessoa com múltiplas habilidades de inteligência, né, uma pessoa que consegue entender rápido, aprender rápido, uma pessoa que consegue ter uma fluência verbal, raciocínio dedutivo, enfim, todas essas habilidades menores estão subordinadas ao tal do fator G, que não é a mesma coisa do que o QI. Eu quero que você entenda. O fator G é algo que está dentro de você. O fator G é a tua capacidade mental, a tua habilidade mental. Então pense no fator G como se fosse a memória RAM do teu cérebro. E pense no teste de QI como se fosse uma foto. Você pode tirar uma foto de uma pessoa, ela pode estar muito bonita ou muito feia, mas essa foto não diz necessariamente se essa pessoa é bonita ou feia. Entende o que eu quero dizer? O que é a inteligência para a ciência? Primeira coisa que eu quero trazer é a teoria dos três estratos de inteligência do John Carroll. Ele diz que existe uma certa hierarquia desses funcionamentos da inteligência. Então, se você pegar num nível mais alto, a gente encontra o tal do fator G, o tal do fator de inteligência geral. Então, o que é o fator G? Se você fizer um monte de testes para uma pessoa com testes que medem habilidade mental de qualquer forma, seja verbal, numérica, espacial, qualquer tipo de habilidade mental. E se você correlacionar esses testes, você vai ver que se você aplicar a estatística para tentar entender se esse teste número 1, o teste número 2, o teste número 3, número 4, se eles estão medindo coisas diferentes, você vai ver que eles têm uma correlação estatística muito gigantesca. Quase que dá o mesmo resultado, a gente parece que está medindo a mesma coisa. E esse pensamento de parece que estamos medindo a mesma coisa é justamente o que deu o indício de que existe um fator G, um fator de inteligência geral. Por trás de uma pessoa com múltiplas habilidades de inteligência, né, uma pessoa que consegue entender rápido, aprender rápido, uma pessoa que consegue ter uma fluência verbal, raciocínio dedutivo, enfim, todas essas habilidades menores estão subordinadas ao tal do fator G, que não é a mesma coisa do que o QI. Eu quero que você entenda. O fator G é algo que está dentro de você. O fator G é a tua capacidade mental, a tua habilidade mental. Então pense no fator G como se fosse a memória RAM do teu cérebro. E pense no teste de QI como se fosse uma foto. Você pode tirar uma foto de uma pessoa, ela pode estar muito bonita ou muito feia, mas essa foto não diz necessariamente se essa pessoa é bonita ou feia. Entende o que eu quero dizer?
o que é a inteligência para a ciência. A primeira coisa que eu quero trazer é a teoria dos três. Já deu para perceber. Já percebeu? Ou Sim, 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 sim. conseguiu identificar algo? Sim, é que estava mesmo quando ele falou do fator de inteligência Uhum, e depois o que foi aí uhum. onde eu consegui muito bem, por isso que Ok, pedi que ok, sim, ok, mas vi ok. que há uma diferença. Realmente, aquilo que nós Uhum. estamos a descrever. Tem mais outro vídeo? Deixa eu ver aqui, tem mais outro vídeo? Eu sei que sim, tem que ter. Deixa eu só ver. Por favor, peço os seus 30 minutos. Não, desculpa, 10 minutos. Vou colocar o É, vídeo. Ahm, Depois vamos voltar ao teste. Espera só. Eu acho que o vídeo não tem som. Meus sentimentos, querida? não tem legenda. N- não, Ah, não. eu posso ler, não? Sem Não, problema. não, 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 não. Ahm, Espera só, deixa eu só ver aqui. Não é possível. Este vídeo, espera só. Ahm, Como é possível? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Cristina. Consegues ver minha tela do YouTube? Eu Sim, Consegues ver, né? sim, sim, Ok. estou dando Consegues oi. ouvir? sim.
consigo Ok. escolher até nosso teste, que é matrizes. essa que vem o que é avaliação psicológica. Desculpa, querida, dizia já. Até ler essa que vem, Até ler essa. perguntava se que vem Sim, o que é avaliação psicológica, certo? exatamente, mas com som, com som. Sim. Ok, vou desligar minha câmera e fique à vontade. Um bocado do volume, não consigo ouvir. A psicológica nada mais é do que um processo de Graças. conhecimentos sobre o funcionamento psicológico das pessoas, podendo auxiliar na orientação das decisões e ações futuras. Para tanto, a área tem como uma de suas principais atividades o uso de instrumentos psicológicos, que têm por função a coleta de informações confiáveis que possam servir de base ao processo mais amplo da avaliação psicológica. É muito comum que os profissionais psicólogos utilizem testes psicológicos para complementar a avaliação psicológica de determinadas pessoas. Estes testes, eles precisam ter suficiente embasamento científico e devem ser adequadamente utilizados, ou seja, eles devem ser utilizados de acordo com a sua finalidade, além, obviamente, de serem reconhecidos e testados cientificamente. O Conselho Federal de Psicologia, em 2001, regulamentou pela primeira vez a elaboração, a comercialização e o uso de testes psicológicos por meio de uma resolução número 25/2001. Essa foi substituída pela resolução do CFP número 002/2003, que objetivou regulamentar os parâmetros mínimos necessários no que se refere às qualidades psicométricas dos instrumentos. Entre os requisitos técnicos necessários para um instrumento ser considerado adequado para uso estão a especificação que o instrumento visa avaliar, a fundamentação na literatura da área, a presença de evidências empíricas de valor conhecido pela sua sigla EPI, que é um instrumento não verbal para a também conhecido pela sua sigla RPM, que é um instrumento não verbal para a avaliação da inteligência. Por John C. Raven, na Escócia, sendo publicado e padronizado em 1938. O teste foi originalmente publicado como matrizes progressivas standard e pretendia abarcar todas as faixas etárias de desenvolvimento intelectual. Em 1947, foram desenvolvidas mais duas versões pelo mesmo autor, denominadas de matrizes progressivas coloridas e o outro de matrizes progressivas avançadas. As matrizes progressivas standard são conhecidas no Brasil como escala geral e são indicadas para pessoas de 12 a 65 anos. Já as matrizes progressivas coloridas, conhecidas como escala especial, são destinadas às crianças na faixa de 5 a 11 anos, pessoas com déficit intelectual e pessoas idosas. E, por fim, as matrizes progressivas avançadas, que são designadas para o uso com pessoas que tenham mais de 11 anos e inteligência superior à média, sendo mais utilizadas, portanto, para universitários. As matrizes progressivas coloridas são conhecidas no Brasil como escala especial, que é constituída por 3 séries de 12 itens: A,
A, B e B. Os itens estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada série, sendo cada série mais difícil do que a série anterior. No início de cada série, são sempre colocados itens mais fáceis, cujo objetivo é introduzir o examinando num novo tipo de raciocínio, que vai ser exigido para os itens seguintes. Os itens consistem em um desenho ou matriz com uma parte faltando, abaixando do qual são apresentadas 6 alternativas, uma das quais completa a matriz corretamente. O examinando deve escolher uma das alternativas como a parte que falta. A escala colorida recebe este nome porque a maior parte de seus itens são impressos com um fundo colorido, cujo objetivo é atrair a atenção e motivar as crianças pequenas. Esta escala foi revista em 1956 por seu autor, que modificou a ordem de 2 itens, alterou o desenho de algumas alternativas de itens e mudou as alternativas de alguns itens de posição. Desde essa revisão, o teste não foi mais modificado. O teste é um instrumento que se caracteriza por um caderno composto por 3 séries, A, B e B, cada uma contendo 12 itens e um em cada folha. Cada item constitui-se de desenhos com um pedaço faltante, possibilitando apenas uma resposta correta. O indivíduo é solicitado a completá-lo, escolhendo entre 6 alternativas a que ele acredita ser correta. Para realizar o teste de Raven, deve-se administrar 60 matrizes ou problemas que são repartidos em 5 séries. Essas matrizes têm uma borda ou uma composição geométrica com um buraco que deve ser completado com uma das opções que são mostradas na parte inferior das lâminas do teste. Segundo Raven, as séries A, B, C, D e E das matrizes progressivas de escala geral foram preparadas para abranger a mais ampla área da capacidade intelectual e ser empregada com pessoas de qualquer idade, independentemente de sua instrução, nacionalidade ou condições físicas. Previstas para serem empregadas tanto com crianças como com adultos, as 2 primeiras séries da escala, bem como os problemas iniciais da terceira e quarta, não ofereciam publicitário no método de trabalho. Qual a importância do teste das matrizes progressivas de Raven para avaliação psicológica? É importante por ser um teste não verbal e padronizado para cada segmento da população. É muito útil para medir a inteligência, pois, independentemente do nível educacional, a interpretação dos resultados é bem fácil e rápida. Essas características fazem do teste de Raven um teste psicométrico que continua sendo muito utilizado devido aos seus numerosos pontos positivos. Para que serve o teste das matrizes progressivas de Raven? Bom, é um dos instrumentos mais utilizados para medir o raciocínio na lógica, a capacidade de abstração e a percepção. Assim, suas 60 perguntas permitem avaliar o fator G da inteligência, proposto por Spearman, ou seja, os processos mentais e cognitivos mais comuns. Nos estudos de involução intelectual e no diagnóstico de deficiência intelectual. O teste de Raven deve ser aplicado por um psicólogo ou neuropsicólogo que realiza uma especialização na área. E onde são utilizados os testes de Raven? Bom, em centros educacionais, faz comparação entre crianças com e sem deficiência intelectual, nos processos seletivos de diferentes profissões, testes de aptidões, e pessoas com transtorno do espectro autista, que avalia a capacidade de inferir relações abstratas, decompor problemas e formar abstrações, e segundo alguns autores, é uma excelente medida de inteligência. Portanto, as matrizes progressivas avançadas de Raven é padrão ouro mundial na avaliação da inteligência geral, que pode ser utilizado para pessoas com deficiência, e é um teste rápido e de fácil aplicação, além de ser muito atrativos para os respondentes. Obrigada pela atenção de todos. ¿Estás aí? Eu estou. Que tal?
Deu para entender? Deu? Ok. Compreendeu a apresentação das pequenas estudantes? Sim. Prontos. Ahm, vamos lá mostrar o texto e mostrar como é que se faz a correção. Sim. Ok, deixa só. Deixa eu partilhar a minha tela, toda ela. Ok, está aqui. Testes clínicos. Não, 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 não. Onde é que está? Hum, Raven. Onde é que está Raven? Desculpa, estavas a falar. Está aqui. Ahm, se recorda, estavas a falar que tu já tens esse teste, é isso? Desculpa. Sim. As figuras são mesmas Ok. e naquele teste apareciam assim em preto e branco Uhum. e outras a cores. Ok, ok, ok. Se recordas como foi? Tinha, e Sim, sim. ali tinha, acho que são quatro grupos de A1, Hum. B2, algo assim. Não, tinha A1, vinha A1, A2, A3, até lá. Depois vinha A2, sim, assim mesmo como vem aqui. Ok, A1, A2, A3, A4. Depois vinha B1, B2, B3, B4. Mas a cores. ok. Só tinha outras assim, preto, branco, outras a Hum. cor verde, laranja, Uhum, vermelho, uhum. amarelo. Mas infelizmente já esqueceu como se faz a cotação disto. Sim, já. Ok. Então, consegues ver minha tela? Sim. Nos testes que tu já tens lá, quando se tu sentares, vai baixar aquela lista toda. Tu podes pesquisar ali na barra de pesquisa Raven, há de encontrar uma pasta. Somente, tem uma pasta somente de Raven. Naquela pasta de Hum, Raven, o que que tu vais encontrar? Vais ter caderno, normas, sim, protocolo, Raven grelha e Raven prova. Estamos juntos? Ok. sim. Vamos no caderno. O caderno está estruturado mais ou menos desta forma, como, como diz aqui, é uma matriz progressiva de Raven com A, B, C, D e E. Ela tem aqui os elementos da parte A, tem os elementos da parte B e assim sucessivamente. Como é que funciona? Quando nós estamos perante, primeiro, no âmbito clínico, tu vais dar a um indivíduo um período de 10 minutos. Olha, tu tens 10 minutos para resolver estas 60 páginas. Uhum, Entendeu? Que também pode ser alargado. Atenção, no âmbito clínico você só dá o período de 10 minutos. Depois não corta a sim, pessoa. Só dá 10 minutos. E a pessoa vai resolvendo. sim. Nós vamos instruir que, olha, o objetivo é, primeiro, o que é que
a ferramenta avalia? Avalia o nível de inteligência. E nós vamos como é que vai funcionar o texto? Tu vais olhar a primeira figura, a segunda, a terceira figura e vais colocar o acerto. Ou seja, tu podes até dar, isso é permitido, vais levar a primeira figura, geralmente a primeira figura é de exemplo. Tu levas a primeira figura, olha, veja aqui. Olha para esta tabela, qual seria a tabela correta? E a pessoa vai olhar, vai olhar, vai olhar, vai olhar e vai dizer, por exemplo, que é a tabela 4 ou é a tabela 6. Entende? Sim. E nós vamos dizer, ok, o exercício é mais ou menos este. E Uhum. ela vai sentar, vai preencher, vai preencher, vai preencher, vai preencher até a última página. Até aqui, estamos juntos? Estamos. Estamos, são mais ou menos todas essas páginas. Até aqui estamos juntos, ok. A seguir, o que é que se faz? O indivíduo vai para casa, tu estás com os testes. Aliás, antes que eu me esqueça, o indivíduo tem um caderno, este é o caderno esse é o caderno do exercício. Ele imprime este caderno. Consegues me ver? A minha câmera não está ligada, ok? Não estava ligado. Ok. Consegues ver? Não. A minha câmera, ok. Estou a tentar aqui fazer o máximo possível. Eu estou aqui com um caderno, estou aqui com um caderno. Nós imprimimos este caderno. Sim, Este. sim. Imprimimos todo esse caderno. Todo esse caderno. A seguir, entregamos o avaliando a mais um outro documento. Espera só. O avaliando caderno, Raven, ok. Estar um documento aqui que não está aberto. Ok? Não, esta é a prova das respostas corretas. A grelha de correção. Tem este. Deixa eu só ver um outro documento. Sim. O nosso formando, ele fica com esta folha aqui. Consegues ver? Sim, Sim. sim. Onde ele vai colocar o nome, ah, vai preencher esses dados: nome, idade, ano, meses, dia, sexo, classe, escola ou clínica, motivação. Atenção, veja aqui, veja aqui. Hora de início, vai se colocar hora de início e você não coloca a hora do fim. Ou ele não Sim. coloca a hora de fim. Você também vai E nem a controlar a questão. duração. Desculpa? E nem a duração. Sim, exatamente. Ele também não coloca nem a duração. Esses elementos é o psicólogo que vai colocar. Forma de aplicação individual, vamos riscar aqui individual e a data. Ok. E a Ah, data. ele vai pegar. Deixa eu só fazer aqui. Onde é que está o caderno?
Consegues ver minha tela, né? As duas Sim. telas, exatamente. Então, ele vai pegar o caderno no elemento 1. Ele vai olhar o que a resposta X vai assinalar aqui. Deixa eu colocar o modo de ativação. Deixa eu fazer isto. Ok. Ok, no elemento 1, vai colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Estamos juntos? Sim. Veja, temos a linha de A, a linha de B, a linha de C, a linha Sim. D até no E. Sim. Estamos juntos? Estamos. Imagina que depois ele preencheu tudo. Ele preencheu, vai nos entregar. Depois de nos entregar, nós vamos preencher a hora do fim e quanto tempo levou. Exatamente. Ok, vamos lá fazer a correção agora. Para nós fazermos a correção, nós temos o nosso guia de correção. O guia de correção está aqui. Está aqui. Onde diz que no 1, a opção correta é 4, 2, 5 e assim sucessivamente. Estamos juntos? Sim. Ok. Estamos. O que é que nós vamos fazer a seguir? O que nós vamos fazer a seguir é. Estás a ver aqui no GESIS? Sim. Nós vamos fazer um checklist. Ou vamos lá. Vamos fazer uma correção de. No 1, vou olhar minha grelha de correção, logo vejo que é um X. No É, 2, ele uhum. acertou, vou colocar um bom. Aquele bom de certo. Bom. Sim. No 3, X. No 4, certo. E assim sucessivamente. No Sim. mais e mais ou menos, o que que significa? Vamos colocar mais para o sinal bom e menos para o sinal Mal. mau. Exatamente. E assim sucessivamente. No final, vamos contabilizar. Estamos juntos? Vamos contabilizar o número de acertos. Suponhamos que ele teve 8 acertos, fez o mesmo, teve 5 acertos, teve 6 acertos, teve 10 acertos. Vamos lá, são quantos? São 12, ok. Teve 12 acertos. Estamos juntos? Sim. Certo. O que é que nós vamos fazer a seguir? A idade, vamos preencher aqui a idade cronológica, 15 anos. O tempo que ele levou, 25 minutos. Depois, aqui, a pontuação direta. Já vou falar sobre a PD, PD, em psicologia, PD. PD. Sim, PD, vamos lá, PD Hum, e PC. Em psicologia e psicometria, sobretudo. PD é Não. toda a pontuação direta. Pontuação direta é qual? É, por exemplo, estes números que nós estamos aqui a ter diretos. Isso é PD. Sim. Isso aqui é PD. PC é o percentil. O percentil é a percentagem que geralmente quem nos fornece essa percentagem ou esse percentil é a, a grelha de correção. Estamos juntos? Sim. Certo. Ah, vamos lá. No ponto, aqui no ponto, que é a pontuação direta, nós vamos colocar, vamos lá. Peço para fazer a soma de 8 mais 5 mais 6 mais 10 mais 12. Por favor. 8 mais 5 mais 6 mais 41. 41, certo? Colocamos 41. Ok. A discrepância
é discrepância. Houve alguma discrepância nos números? Veja, 8 mais 5 mais 6 mais 10 mais 12. Houve alguma discrepância? Sim. Certo, ok? Colocamos sim, houve alguma discrepância. E o percentil? Recordas que eu falei do que é o percentil? Sim. Ok. Este teste já nos dá as normas de correção. O que é que nós vamos? Ok. Estamos a aplicar a quem? Homem ou mulher? Essa é a pergunta que eu faço para si. Vamos dar um homem. Estamos a um homem, ok? Então, Uhum. vamos embaixo, vamos procurar as normas do homem. Homem, ok? Quanto é que deu? 41. 41. Nós vamos procurar no 40. Atenção, veja. PC é o quê? Percentil. Percentil. PD, Pontuação direta. pontuação direta. Vamos procurar 41. Estamos aqui. Sim. Estamos juntos? Sim. Estamos no quanto? Qual é a pontuação direta? A pontuação direta é 41. O percentil O é percentil, 20. É perdão, queria 25. dizer 25. Ok. Olhamos esta discrepância e vamos aqui. Vamos aqui, vamos procurar. Veja, esta norma, observa o seguinte. Aqui temos três normas. Temos a norma com homens e mulheres, onde o N foi 500, ou seja, avaliou-se 500 pessoas. Sim. Temos a norma somente de mulheres, em que avaliou-se 270 pessoas. E temos Sim. esta Só. de só homens, 230 pessoas. A pergunta que eu coloco para si é: qual delas nós vamos escolher? Podemos escolher essa de homens e mulheres. Why? Porque, como queremos perceber o nível de inteligência dos homens, Ok? então, como queremos perceber o nível de inteligência dos homens, seria mais viável comparar com o das mulheres. Seria uma forma de ver entre os homens e as mulheres, né? Uhum. Quem, quem é mais inteligente, entre aspas, né? Ok. Quem apresenta um nível superior de inteligência contrário ao outro. Ok. Mas essa resposta está totalmente correta, mas depende depende sempre do contexto. Se nós estamos a usar num contexto seletivo em que temos homens e mulheres, então usamos esta aqui. Estamos juntos? Uhum. No Sim, entanto, se nós estamos a usar num ambiente clínico, usamos esta aqui. sim, Estamos juntos? sim. Então, se nós estamos aqui a falar do ambiente clínico, 41, ah, aqui 41 deu 25. O que significa 25? Veja, abaixo de 5, veja, abaixo de 5 há uma deficiência intelectual. Sim. Abaixo de 10, espera aí. Sim, menos de 5 há uma deficiência intelectual. Abaixo de 5 há uma deficiência intelectual, mas não muito grave. Estamos juntos? Exatamente. Sim, estamos. E aqui no P entre 6 e 25, claramente abaixo da média com capacidade intelectual. Se o Uhum. PC está abaixo de 50, aqui há também, não está abaixo, está na média, está na média. Literalmente falando, está na média, mas aqui vem que se o PC está abaixo, sim, ele está na média, aqui está na média.
Está na média. Sim. Observa o seguinte, observa. Temos três situações, observa. Temos três situações. Veja, temos três intelectualmente médio, três mais, supera os 50, e temos três menos. Ou seja, está na média, mas não uma média favorável. Estamos juntos? Uhum. Sim, sim, percebi. Sim. Da mesma forma que aqui tem um intelectualmente superior, dois e temos dois mais. Estamos juntos? Então, Estamos. no nosso caso, qual foi o PC? O PC para mim, acredito que seja o 4. É, qual quatro? Quatro, veja só, tem quatro menos. Aí, o 4, O o quatro. 4 4. Ok. Sim. Gostei da nomenclatura 4. Realmente é isso. Temos o nível 4, que significa abaixo da média. E nós vamos colocar aqui nível 4. Diagnóstico, copiamos todo ele aqui. Oh, não, 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 não. Onde que está? Copiamos todo ele aqui. Estamos juntos? Até aqui tem uma dúvida? Sim. Não, não. Atitudes do sujeito. Recordas que um dos componentes éticos da avaliação psicológica é olharmos sempre o sujeito? Sim, Recorda que já falamos isso lá atrás? sim. Sim. Então, a forma de trabalho é reflexiva ou intuitiva? Se for reflexiva, ok, veja só. Ahm, esta aqui é o meio, esta aqui é o meio, aqui é o meio, aqui é o meio. Deixa, Sim. deixa, deixa eu usar minha caneta, deixa eu usar minha caneta. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ok, está aqui. Ok. Observa o seguinte, aqui é o meio. Então, se aqui é o meio, tudo isso aqui é meio, tudo isso é meio. A forma de trabalho, essa forma foi o quê? Da, daqui para aqui são valores. Ou imagine de uma percentagem de 1 a 10. Adeus. Sim. Então, foi reflexiva? Se sim, foi de quanto a quanto? Entendes? Ok. Foi Uhum. intuitiva, ok? Saiu do reflexivo para intuitivo. Então, faço isso, X. Ok. Atitude do sujeito, rápida ou lento? Ok? Ou rápida, então, aqui. Inteligência. Desculpa, Hum. esse rápido e lenta vem através do quê? Da duração das Não, respostas não, ou... não, não, não. A atitude do sujeito, você vai olhar, você vai estar constantemente com o sujeito. Tu vais fazer suas anotações. Sim. Estamos juntos? Ah, a cada questão que ele responde, eu tenho que ver Não, se não, 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 ele não, foi... não. A forma de trabalho no geral, Ah, sim, a forma do trabalho no geral. Isso antes também é importante, ainda bem que tocou sobre isso. Tu também vais ter, esta parte aqui, vais ter uma cópia, tu tens que ter uma cópia desta parte aqui. E vai fazer suas anotações. Atenção, se o âmbito for clínico, uhum, estamos juntos? Mas sim. se o âmbito for seletivo, não. Não exige isto. Uhum. Continuamos? Sim, podemos. Ok. Inteligência a torpedo ou não inteligente. Então, se foi muito inteligente, ou é aqui. Concentrado ou distraído? Concentrado. Desperto ou fatigada? Fatigada. E assim
sucessivamente. Estamos juntos? Estamos. Sim, sim. Então, é mesmo nesta perspectiva. E no final, tu tens que assinar este documento. Estamos juntos? Sim. Depois de tudo isso, como é que se produz o relatório, então? Ok, temos aqui um modelo do relatório. Deixa eu tirar tudo isto aqui. O relatório, o modelo de relatório da avaliação psicotécnica. Atenção, este modelo do relatório ele é utilizado muitas vezes no âmbito clínico. Colocamos aqui o sexo, idade, os dados são os dados sociodemográficos, aqueles dados anamnéticos. Nomes, Uhum. idade, sexo, escolaridade, cargo, data de avaliação, a pessoa que avaliou. O segundo ponto é o objetivo. Qual foi o objetivo da avaliação? Por exemplo, avaliação cognitiva para diagnóstico diferencial, acompanhado, terapêutico ou reabilitação neuropsicológica. Entende? Sim. Se foi num contexto organizacional, seleção de pessoas, promoção interna por aí. Instrumentos usados ou metodologia, quais foram os instrumentos usados? Nós vamos usar, por exemplo, a avaliação de fator G, ou, aliás, teste de matriz progressiva de Raven, outros instrumentos, usou entrevista semi-estruturada, realizamos um histórico médico, psicossocial, por aí. Estamos juntos? Uhum. Sim. Quais foram os resultados ou desempenho? Pontuação bruta ou PD. Estamos juntos? Teve Sim. X acertos ou X pontos. Percentil, X. O que significa esse X? Comparada com a norma para a idade de escolaridade. Atenção. Tens que ter muita atenção aqui. Existem alguns testes que eles estão relacionados com a idade. Então, tens que ter muita atenção. Enquanto que esse teste não está lá muito relacionado com a idade. O percentil, colocamos o percentil. A classificação qualitativa. Vamos ter essa classificação qualitativa, vamos colocar depois um X. Ok, para nós foi abaixo, foi muito abaixo. Vamos colocar um X aqui, muito abaixo. 69, muito abaixo. Exatamente, sim. Observações, vamos colocar todas as observações na qualidade de psicólogo, capacidade de resolução de problemas complexos. Por exemplo, tem habilidades baixas, flexibilidade cognitiva inadequada, possível interferência. Então, todos aqueles elementos que nós fizemos aonde, que nós Aí, essa é pouco disso. exatamente, exatamente. Nós vamos vir colocar aqui. Estamos juntos? Uhum. Sim. Sim. Então, a análise integrativa clínico-organizacional para a seleção de pessoas. Aqui nós vamos falar, por exemplo, compatibilidade com raciocínio lógico, para a função, cargos que exigem tomada de decisão, por aí. Recomendações, capacidade satisfatória para as funções estratégicas. No âmbito clínico, hipótese diagnóstica. Há uma correlação com TDAH, tem uma lesão cerebral. Estamos juntos? Sim. E quais são as conclusões? Vamos falar aqui, vamos fazer uma síntese, os pontos positivos e negativos. E vamos fazer um encaminhamento. Esse indivíduo tem que ir para fazer TCC. Esse indivíduo tem que fazer X, Y, Z. Estamos juntos? No final, colocamos nosso nome, nosso cargo, por aí. E pronto, já fizemos o nosso relatório. Dúvidas, querida? Não tem. Fácil como água de beber? Gostaria de ver um relatório no contexto organizacional. Não Como? entendi. Não entendi. Até explicar com isso, né? No contexto organizacional, como é que ficaria? Como é que fica? Ainda bem. Hum, O mesmo relatório? Sim. O mesmo relatório, querida? Como? Perguntei o Pode mesmo até relatório. explicar com esse. Ok. Pode até explicar com esse, mas No- de uma forma, num contexto organizacional. Ok. Num contexto organizacional, nós teríamos duas hipóteses. Sim. A primeira hipótese é: você recebeu, está a fazer um processo de recrutamento e seleção, ou a empresa disse: olha, peço para fazer a avaliação psicométrica do nosso colaborador. Escolhe. Sim. Não, estou a perguntar qual das hipóteses. Ah,
Na seleção. Na seleção de pessoas. Se for na seleção de pessoas, o relatório. Atenção, na seleção de pessoas nós avaliamos. Não, sim, avaliamos, fazemos uma comparação entre os candidatos. Uhum, Estamos juntos? sim. Na seleção de pessoas, se for a seleção de pessoas, nós temos mais ou menos um quadro. ahm, ok. Teria mais ou menos um quadro assim. Imagina, atenção, teríamos um quadro assim: nome de candidatos, pontuação, pontuações e resultados. A, B, C, D, E. Pontuações 10. Espera só. PD e PC. Então, provavelmente teria 10, no PC seria 20, não é isso? Sim. Teríamos 12, 25, por exemplo, 30 ou assim. Ok. Mediante a todos esses resultados, ok? Aqui, se nós estamos a falar, por exemplo, de uma vaga de gestor de recursos humanos, nós iríamos dizer o seguinte: resultados favorável, aliás, não favorável, não favorável, não favorável, favorável, favorável e favorável com reserva. Ah, E depois, observações. Aí você vai explicar por que que não é favorável, por que que não é favorável, por que que é favorável com reserva, por que que é favorável com reserva. Sempre com base, por exemplo, na... Vamos lá. Onde é que está isto? Classificação. Sempre com base na... Aparece logo, então. Sempre com base nisto. Por exemplo, ele é intelectualmente superior. Então, tu vais dizer lá na observação, favorável porque é intelectualmente superior. O que é o intelecto... Atenção, tu olhas o... Vamos lá. Possui um nível 4 de inteligência. Depois, logo, ele tem muita inteligência, ah, possui mais atenção e é bom para posições estratégicas. uhum, Estamos juntos? sim. E vamos fazer isso para todos os elementos. E no final entregamos o relatório. É fácil. Não é tão fácil assim como imagina, querida. Não é tão fácil assim como imagina. Imagina, por exemplo, você faz uma avaliação psicométrica para 30 colaboradores, minha filha. Desculpa o termo. 30 candidatos. A coisa é outra. Outra, mas assim, Uhum. se as- como vem Hum, na explicação, hum. é fácil, diferente do contexto clínico. Ok, ok. O contexto clínico para mim é muito, muito complexo. Aí é. Sim, há muita coisa. Mas também outra coisa. Isto aqui é o básico. Entendes? Sim, Isto é o sei básico. que é o básico, mas o clínico é mais complexo. Ok, ok.
Quero lhe mostrar. Ok. Consegues ver a minha tela? Não. Tem um Excel aqui. Sim, sim. Pronto. Aquilo que eu estava a dizer. Desculpa, querida. Desculpa. Desculpa. Ahn, veja. Este é o contexto clínico. Aliás, contexto organizacional. Temos nome do candidato, can- a vaga e temos esta aqui é um pouco mais complexo, Uhum. ok? Ok? Este é um pouco mais complexo. Depois temos pontuações diretas. Usamos uma bateria, a bateria BP. Lembra que eu disse, mostrei uma BPT5? Sim, sim. Sim, então, aquelas baterias temos esses resultados de mudança, temos está aqui BPRD N, uma dimensão, a outra dimensão, a outra dimensão. Depois usamos um teste de memória, que é o rei e outro rei. Usamos Uhum. D2, que tem esta dimensão. Depois usamos um questionário, Sim. o EPQR, que tem estes resultados. Então, em função de números, nas organizações nós usamos muitos testes. Sim. Isso. Então, em função de testes, nós vamos agrupando os resultados dessa forma. Uhum. Estamos juntos? Sim. Os testes, presta atenção. Aqui não está a aceitar, ok. Todos os testes, presta atenção, todos os testes cotáveis, nós não cotamos o teste o questionário de personalidade. No Uhum. sentido de, veja aqui, veja essa média, veja essa média. Essa média é resultado, por exemplo, esse número aqui é resultado de o número de testes de mudança, o número deste teste, o número deste teste, o número deste teste, o número de todos esses testes, exceto o teste de personalidade. Porque o teste de Sim. personalidade, ele não avalia, vamos lá, raciocínio lógico, não, ele avalia a questão da própria personalidade em si. Estamos juntos? Estamos. Certo. Então, nós, depois de termos todo esse número, depois aqui nós vamos colocar a média e aí vamos ver, se somarmos tudo, deu 440. Desses 440, alguns tiveram X, 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 X. Uhum. Estamos juntos? Estamos. Se na tua empresa lá pedirem num dia para fazer um processo de avaliação psicométrica, tu vais fazer Conhe- para Conhecendo candidatos? todos os testes, Exatamente. tendo conhecimento de todos os testes, Hum, saber usar cada um, aí sim. Pronto. Pelo menos nós já mostramos a metodologia. Exatamente. Sim, já mostramos a metodologia. Então, querida, ah, para o dia de hoje, começamos às 18h30, alguma coisa, agora já são as 20, já são 20. Querida, para o dia de hoje, era mais ou menos isso que nós tínhamos preparado para lhe partilhar consigo. Agora, qual é o TPC para si, Sim. que vamos substituir com a sessão de amanhã? Qual é o teu TPC? Tu, hoje, não, amanhã, é fazeres colocar isso em prática. Sim. Vais pegar no teste de Raven, naquele caderno. Olha, eu sei que o investimento pode ser muito maior, mas desculpa. Vais pegar vai pegar no caderno, vais imprimir, vai pegar uma colega e vai fazer aquele exercício que fazia na faculdade. Sim. Sim. Vais fazer a correção, vai fazer a correção, a Uhum. interpretação, depois vais fazer o relatório no âmbito clínico e vai fazer o relatório no âmbito organizacional, numa perspectiva não de seleção de pessoa, numa perspectiva de que a empresa pediu. Tudo bem.
Deixa ver se eu consigo partilhar aqui no chat. Eu não sei se esse chat esse chat é partilhável. Ok. Hum, tu depois vais baixar daí, tu vais baixar daí. Como é que foi a sessão de hoje? Boa. Foi boa? Vou falar muito. És muito mal consigo mesmo. Vou falar muito. Vou falar muito. É que eu não falo muito. Aí é? Eu sou muito patetinho. You? Onde é que está isto? Onde é que está? Onde é que está? Quero mandar para ti somente o modelo. Modelo. Perdão, quantos anos tens? 25, por 25. completar. Ok, ok, ok. Quando é que fazes? Dia 17 de maio. Maio, 17 de maio, ok. A monografia, onde é que tá em que nível agora? Bem, eu já tenho a monografia feita. Até queria submeter na segunda-feira, mas ainda estou com algumas dúvidas. Uai. E também meu supervisor Hum. hum, não está a ajudar. Então, eu queria, do- da mesma forma que eu fiz na primeira versão, quando fui lá submeti sem ele aquilo ter Terá... pego. Ok. Uhum. E logo aprovaram, porque quando eu ia sempre ter com ele, eram alterações e alterações. Então, eu decidi fazer da minha forma e fui logo submeter, aprovaram. Assim, Ok. essa monografia entregaram no foi deixa aqui ver, dia 24, dia 26, e foi 2 dias depois que eu fui levar. Dia 26 de fevereiro Hum. foi aprovada, mas tive algumas, ah, tem que retificar algumas coisas. Fiz as retificações, mas com algumas dúvidas, mandei para ele e não está a responder. Então, também queria logo segunda-feira e submeter as 3 monografias já para ser chamada para a defesa. Já estou preparada, eu chegar lá desmaiar. Chegar lá de manhã. Ok, ok, ok. Então, já partilhei aí consigo o modelo. Ah, peço para baixar. Veja aqui no chat. Partilhei no chat. Sim, sim. Yeah. Então, peço para baixar, baixas e depois fazes a correção. Sim. Estamos juntos? Então, estamos. Já Querida, baixei.